Olá, vamos para mais uma aula de Sociedade e Política no Brasil. Hoje vamos falar sobre o complexo rural até os dias atuais, tratando principalmente sobre algumas questões econômicas. Claro que vai ser mais um recorte, né? A gente vai complementando com outras aulas. Bom, esse livro é bem importante para pensar sobre a sociedade colonial, né? Como se estruturou, questões industriais, questões principalmente voltadas para o grande para grande questões agrárias, né. Então esse livro eu vou me basear um pouco nele, inicialmente alguns tópicos. Assim, a a escravidão, portuguesa que foi bem importante, né, ela teve início antes de chegar aqui no Brasil, é um traço bastante importante do Brasil, então a gente precisa ver um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui ela começa então no início de 1440, né, já em testes em outros lugares, e só por volta de 1551, somente Lisboa, a população representava cerca de 10%, a população escrava representava cerca de 10% da população total, né, e os escravos, então, eles iam entrando e fazendo parte da estrutura social inglesa. Então, já tinha alguns testes, inclusive não só com a escravidão, mas com a produção de cana-de-açúcar em alguns arquipélagos, né, por exemplo, o arquipélago de Madeira, né, e aí eles começam a fazer esses testes antes até de tentar essa produção aqui no Brasil, né. Os Açores, eles eram desconhecidos, né, antes no século XIII e tal, e começaram a encontrar aí no século XV em diante, e também fazer esses experimentos, tá. Então tem essas ilhas foram completamente descobertas ali em 1452. Então foram se colonizando esses arquipélagos, fazendo alguns testes sociais, até de hierarquias, né, e, então ele fez esse primeiro essa forma que vai ser inclusive no Brasil também, né, essas capitanias donatárias. Então se estabeleceu isso, onde tinham membros da nobreza, né, da pequena nobreza, que eram os capitães donatários que eles estavam ali. Então você tem essa estrutura, o rei lá em cima, depois o rei entrega para os donatários, né, para esses capitães donatários, e você tem por sua vez, eles distribuem por esses colonizadores, né. Então o capitão donatário, ele era o dono dessa terra, né, dessas capitanias, e ele distribuía aí para outras pessoas, digamos assim, terceirizava a colonização efetiva, né, tinha que ir lá estabelecer, por isso que estabeleciam esses fortes, esses engenhos, para estabelecer que aquela terra pertencia, né. O objetivo das capitanias donatárias, elas eram povoar, colonizar essas ilhas, desbravar, desenvolver as terras e defender a soberania. Por isso que eles tentavam ir cada vez mais para o interior para defender a soberania do rei, né, para dizer: "Essa terra é de Portugal". Não tinha que expandir, né, e depois vem entrando os jesuítas também nessa função. Eles tinham poderes, os capitães donatários, uma coisa que vai ficar muito forte ao longo dos séculos, que eles tinham vastos poderes, né, eles tinham poderes militares, administrativo, governavam as terras, fiscais, né, que eles cobravam os impostos, tinham poderes judiciais, inclusive de exercer a justiça naquela região, menos a morte, né, que era uma pena capital que só o rei poderia eh, permitir, e também questões econômicas ali, tinha poderes econômicos naquela capitania. Então começa lá a produção em madeira de açúcar, madeira mesmo, né, peixe, vinho, cereais, depois nos Açores, cereais do gado, né, plantas tintureiras, né, olha aí já a dica, né, do depois que eles vão encontrar o pau-brasil, que vai ser a primeira forma de exportação aqui do Brasil, né, e a gente tem esse mapa, só para um mapa de um jogo que eu gosto muito, chamado Caravelas, jogo de tabuleiro, mas é bem legal porque ele mostra as conquistas, as navegações da, de Portugal, né, principalmente. Então eles saíam aqui, né, de Lisboa, deixa eu apontar aqui, né, então saíam, claro, de Lisboa, e as pessoas iam para para várias áreas diferentes, né, chegando em vários lugares, né, olha, em Porto Seguro. Tem as datas aqui, bem legal a data que eles chegam, né, então aqui 1500, mas veja que já antes na Guiné, né, vão fazendo aqui, até que tem o Cabo da Boa Esperança, né, já é dobrado também antes da descoberta
do Brasil, né, 1487. Por que que é importante? Porque eles queriam encontrar, nesse caso aqui, uma passagem para as Índias, né, e faziam essa navegação, e vejam que é uma navegação bem próxima do litoral, né, porque as caravelas ainda estavam em desenvolvimento, e cada vez eles vão tentando ir mais longe, né, e vão chegando em lugares bem, bem distantes, né, como na China, Macau aqui, né, no Japão e tal, né. E, no começo com as especiarias, né, eles compravam, só para ter uma ideia da riqueza das especiarias, por exemplo, pimenta, tinha um imposto sobre a pimenta que era um imposto, acho que 1%, uma coisa assim, sobre toda a pimenta que voltava aqui, tinha que passar aqui para ser revendida, distribuída para o resto da Europa, né. Então, chegava aqui a pimenta de Lisboa, né, dos portugueses, e cobrava-se 1%. Com esse 1%, se construiu esse monastério aqui que tem lá, esse aqui é um desenho, mas desse tamanho, o monastério dos Jerônimos. Você pode visitar lá, é imenso, bem bonito, né. E é impressionante que só com 1% da pimenta eles conseguiram construir esse monastério gigante, para ter ideia da quantidade, né, da lucratividade disso. Então, quando Vasco da Gama, né, ele pega e consegue, por exemplo, fazer uma viagem aqui, né, ultrapassando o Cabo da Boa Esperança, quando ele volta, ele tem um lucro assim estimado de 1000% sobre o investimento que esteve inicialmente. Então, realmente era impressionante, né, a lucratividade. E aí, né, aqui é a divisão das capitanias que a gente tem, que a gente aprende desde o ensino médio, né, vai aprendendo as divisões, lá desde o ensino básico a gente vai aprendendo essas divisões que se fizeram, que é exatamente isso para colonizar. E bem assim, né, umas linhas retas assim, para estabelecer o domínio sobre essas regiões. Aqui a gente tem os nomes, né, inclusive ali São Tomé, né, São Vicente, Santa Amaro, né, que são aí o que foi a região de São Paulo. Hoje vejo que era o sul, né, São Paulo era o sul aí das capitanias hereditárias do Brasil. Então se começa, porque assim, no início chegou, descobriu o Brasil em 1500 e começou a ter um processo de extrativismo, né, de extrair o Brasil para as tinturas. O vermelho, né, que vinha do pau-brasil era uma cor bem apreciada na Europa, e logo se começou a preocupação de se colonizar efetivamente o Brasil. Como que a gente vai mostrar que a gente tem domínio dessas regiões? Então a ideia foi plantações, né? Então começou a plantações, principalmente produção de açúcar, plantação de cana de açúcar aqui, né? Tinham terras vastas, já tinham feito esses testes de estrutura, de funcionamento até da própria cana nas Ilhas Madeira, então era até um clima parecido, um solo parecido, então começou a se fazer essa plantação aqui também com vastos escravos, né? Então aqui você tem com uma plantação bem grande, né, como mais ou menos funcionava lá na Bahia um engenho, né, que você tinha as várias partes aí separadas por exemplo, ali ficava a casa grande, né, o número 1, na imagem, e você tinha a senzala, tudo meio perto, né, tudo muito próximo. Ali você tinha a senzala, o 3, né, por exemplo. Você tinha o 2, a igreja, que era também dentro, né, muitos engenhos, os engenhos grandes eles tinham suas próprias igrejas ali dentro, uma pequena capela, e onde eram feitos o processo de purgar, né? Lá o 11, a plantação lá de cana-de-açúcar, lá em cima, lá no canto superior da imagem, lá esquerdo, né? E ali embaixo você tem a parte onde é feito o processo, todo o processo da cana-de-açúcar, né? De moer, você vê ali na 7 está saindo a fumaça ali pela chaminé, era o processo que tinha. Aqui a gente tem então algumas máquinas como que funcionavam um pouquinho de fazer essa parte de extrair o açúcar, né? Então você tinha a moenda, onde se moía a cana para a extração do caldo, né? A garapa. Nessa imagem ali o 4 é a roda d'água, né? Que fazia todo esse esforço. Aqui nessa outra imagem os animais que puxavam para moer, né? Essa cana. Depois você levava esse caldo para a caldeira, onde o caldo era fervido e purificado. Depois
passada para jogada, colocada em tachos de cobre. Depois você tinha a casa de purgar, por isso que depois tem esse termo purgatório. Não veio daqui, né, mas o purgatório já na Idade Média, que surgiu essa ideia do purgatório, era exatamente a ideia de purgar, de queimar, né, e aí as casas de purgar é onde o açúcar era branqueado, você esquentava, o açúcar se separava, né, o açúcar branco ele subia e o açúcar mascavo ficava, né, e a qualidade, o escuro não era bem visto, né, o açúcar mascavo ele ficava mais embaixo e aí os negros usavam para fazer doces e tal, né, sendo que hoje a gente é até interessante porque é um processo antes, né, de tornar o açúcar branco, então a gente, hoje em dia é mais caro o açúcar mascavo, mas devia ser mais barato, porque é um processo mais simples, digamos assim. Tem uma imagem também de uma moeda de cana de açúcar mais manual, aí uma pintura histórica, né, do Debré, se não me engano, grande pintor. E aqui os processos, né, depois de purgado, a gente tem o 2, que ele bate e tal, né, o açúcar, vai passando ali todos os processos, né, que se tem dentro desses cilindros de cobre, né, que vai batendo ali, afofando o máximo possível do açúcar. Aí depois no 8 ali você tem o já virando, né, esse açúcar depois que tem essa separação, né, do açúcar branco, fica e o açúcar desce, né, o açúcar mais escuro. Depois quando você vira ele fica uma parte ali que dá para você cortar e retirar esse açúcar, né, mais escuro e separar. E vender o açúcar que era mais puro, mais aceito. Aqui tem uma brincadeira, né, tantos conflitos que a gente teve, né, nos séculos XV e XVI aí nas grandes navegações, né, por causa das especiarias, e você aí usando sazon, né, não, usem temperos, porque eram bem vistos, né, eram bem os temperos açúcar, os temperos pimenta, sal, o café, né, eram todos especiarias e eram bem caras, né, era a elite que podia usar, mesmo o açúcar, né, o açúcar branco era a elite que podia usar, pimenta, né, não era todo mundo, né, que podia usar, o café também, né, eram grandes, as elites só que podiam, mas foi se espalhando cada vez mais, né. Outra economia que você tem depois, você tem a mineração, né, que às vezes até se desenvolve de maneira paulatina. Esse mapa, ele está na verdade assim, né, mas ele estaria, mais corretamente deitado, né, de forma na horizontal, né, você vê do Rio de Janeiro, ele ia para o interior, você tinha esses 2 caminhos, né, você tem até hoje essa estrada real, se dá para você fazer esse caminho, né, algumas partes você passa, tem um marco, né, da estrada real. E ele ia então de Paraty ou do Rio de Janeiro, ele ia até o interior, de Minas Gerais, que era o caminho das minas, e daí você ia lá, esculpia a mina para Ouro Preto, por exemplo, né? Trazia esse ouro e mandava para a colônia. Você tem aqui perto dos rios, né? O ouro de aluvião, né? Perto dos rios. E você tem uma riqueza que ficou bem grande lá em Minas Gerais, né? Se você visita, você tem as igrejas até hoje. Essa é uma das igrejas que tem lá e que do barroco, né? Essa era a arte barroca desse período assim, do século XVI, XVII, né? E Minas Gerais é rica, né? De igrejas. Eles tinham bastante riqueza, né? Então eles construíam bastante igrejas. Tinha várias igrejas. E você olha para um lugar, para um horizonte, sim, você vê 3, 4 igrejas no mesmo lugar. Às vezes você tem uma igreja de frente para outra. São ricas as igrejas, eu não sei se eu tenho uma imagem, tenho aqui, a imagem de dentro, né, cheia de dourado, né, então o barroco é muito isso, né, tem muita coisa, assim, é meio até poluído parece, né, mas era a cultura do barroco dentro dessas igrejas, né, então elas estão lá até hoje, dá para visitar, são bem interessantes as igrejas lá em Ouro Preto. Outro também que eram necessários animais para o transporte, porque não tinham trens, né, nos séculos passados, antes do século XIX não existiam trens no Brasil, é, mesmo que os trens são inventados no século XVIII, né, lá na Europa, mas o transporte aqui era muito mais feito no lombo de animais, principalmente burros, que eram mais fortes, né, mais resistentes, eles aguentavam muito mais peso do que o cavalo normal, né. Então eram criados aqui no Rio Grande do Sul, eram criados esses animais, eram regiões mais vastas, né, mais limpas, tinham esses pampas, né, mais planas, relativamente mais planas, e aí se criava e se mandava esses animais até Sorocaba, tem lá em cima no mapa,
até Sorocaba, onde eram vendidos, tinha uma feira anual onde eram vendidos. Então, essa viagem que vinha ali, né, do Rio Grande do Sul, então você tem ali no mapa Viamão, né, mais ou menos aqui assim a Viamão, onde vinham alguns animais do Uruguai e tal, mas começava principalmente aqui a viagem em Viamão, e tanto que esse caminho aqui se chamava o Caminho do Viamão, ele ia até Sorocaba. Então no caminho eles iam parando, porque demorava, às vezes demorava 3 meses, às vezes demorava até mais tempo, porque eles iam parando no caminho, principalmente depois que ele passava por um caminho bastante difícil. Olha essa imagem, alguns de vocês conhecem, a serra que sai na Serra Catarinense, né, mas uma serra que sai ali do Rio Grande do Sul, eles passavam por esse caminho, né, entrando em Santa Catarina. Então era um caminho essa serra do Rio do Rastro, bastante difícil, bastante complicado, vários animais morriam, mas era o caminho que eles conheciam, um caminho mais fácil, né. E aí quando chegava assim, né, saía de Lages, ali chegava já em Curitiba, era o lugar, a região onde eles paravam. Então era a região onde eles descansavam até para engordar os animais de novo, que estavam bastante magros. Então eles ficavam ali mais um tempo, né, parados nessas regiões para engordar para depois seguir viagem. Então era bastante cansativo, né, era bem raro até um tropeiro, né, um negociante de animais, que ele fizesse várias viagens, né? Normalmente ele fazia 1, 2, 3 viagens, assim, né? Tinha pessoas que eram grandes negociantes de animais que contratavam outras pessoas, né? Por exemplo, aqui, o Barão de Antonina. É uma figura conhecida no Paraná, e ele era um grande negociante de animais e ele contratava. Ele fez algumas viagens, né, mas ele contratava outras pessoas que traziam tropas em nome dele. Né. Esse é o símbolo dele, né, porque ele fez algumas aldeamentos indígenas também. Ele fundou no século XIX, ele viveu no século XIX. Ele tinha várias propriedades espalhadas ao longo desse caminho aqui. Ele tinha lá no Rio Grande do Sul, tinha em Curitiba, várias partes em Curitiba, no Paraná, né, que viria a ser o Paraná, porque ainda era junto com São Paulo, até meados do século XIX, e até em São Paulo. Né. Ele morou em São Paulo a maior parte da vida, depois, apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, né, ele morou uma grande parte da sua vida em São Paulo, e ele foi o primeiro senador do Paraná também. E ele fez alguns alinhamentos no Paraná. Já vou falar sobre isso. Aqui tem, né, a quantidade, você tem os índices, né, de passagem, tem os anotações de quantos animais passavam e tal, dá para fazer algumas estimativas de quantos animais passavam e tal, e via-se que conforme ia crescendo o volume de exportações, principalmente a partir do século XIX, exportações de café, ia aumentando a necessidade de animais. Claro que depois, com os trens, né, com a vai ficando cada vez esse tipo de transporte, vai diminuindo o número de necessidade de animais. Eu já mostrei essa imagem em outras aulas, né, para ver como era bastante. O Debré, ele viajou pelos caminhos, né, juntos, ele era um francês que ele foi viajando por todos os caminhos e ia fazer anotações, tem diários, tem livros escritos, e aí tem pinturas dele mostrando como era extremamente precário, né, os caminhos. Que tem Castro, que era bem forte, talvez podia ter sido a capital do Paraná, porque também era um lugar de comerciantes, de negociantes de animais bem importante. Se desenvolveu por causa do negócio de animais, que era um caminho, uma passagem. Aqui, né, do Barão de Antonina, aqui a gente tem, por exemplo, um dos caminhos que fez. O Barão de Antonina, ele fez muitas viagens que ele contratava, né, e ele, algumas viagens ele foi, mas teve umas 7, mais ou menos, que ele não foi em todas. Acho que ele foi em uma ou duas, e outras ele contratava pessoas para ir descobrir um caminho que ele queria até o Rio Grande do Sul. Desculpa, até o Mato Grosso, que depois a gente conhece, né, como Mato Grosso do Sul, essa região, mas antes era uma região Mato Grosso. O objetivo dele era também regiões para criação de animais, que ficassem relativamente mais próximas de São Paulo, que era onde precisava de mais animais, e uma região que era barata, né, porque não tinha ninguém, ele podia chegar lá e tomar posse. Chegava, colocava um marco, isso aqui é uma posse, é uma terra minha, né, porque não tinha ninguém lá. E por isso ele ia passando por aldeamentos indígenas, por regiões indígenas, né, e ele ia fazendo um diário, é bem legal que tem diários disso, bem interessante, que ele vai narrando, né, e esses outros também, ajudantes que iam juntos, né,
uma pista e um cara que conhecia, né, desbravamentos, eles iam fazendo isso, ah, e iam anotando, fazendo todos diário mesmo, de viagem, todos os lugares que eles iam passando. E esses caminhos eram feitos principalmente por barcos, né, por embarcações, pequenas embarcações iam seguindo os rios, aí a gente vê, né, o Paranapanema, principalmente. E onde está Toledo, né, onde nós estamos, né, eles foram lá por cima, né, então, até por isso que a região aqui é mais tardia de povoamento, né, povoamento é, é, pelos brancos, digamos assim, né? Que tinha indígenas já aqui nessa região, né? Nativos, claro, e o Barão de Tolina ia apaziguando e fazendo esses aldeamentos indígenas e construindo aldeamentos no longo do caminho para até apaziguar esses indígenas, né? Fazendo acordos. Aqui tem o aldeamento, um desenho de um desses aldeamentos indígenas que se fazia, né? E eram até ideias militares, também eram religiosos, porque iam padres, né, ali para essas regiões para fazer esses aldeamentos, mas também eram questões até militares de defesa para dizer, né, ó, estamos aqui. Então eram bem importantes, né, essas pessoas que iam fazendo esses aldeamentos, porque eles iam estabelecendo aonde ficava a fronteira, né, do Brasil. Aqui, então nós estamos presentes, né? Os brasileiros estão presentes. Então, paraguaios não venham para cá, né? Argentinos não venham para cá. Inclusive, tem terras que ficaram bastante depois problemáticas nos testamentos do Barão de Antonina, quando ele morre, falece depois, né? E vai passar. Ele tinha uns territórios, por exemplo, tinha um terreno aqui no Mato Grosso que era equivalente a 1/3 de todo o Mato Grosso do Sul. Um território, então, uma área imensa, absurdamente. E ficou muito tempo contestado, né? Ficou uma polêmica, né? Se era mesmo e tal, dele ou não. E como que é essa divisão. Até os paraguaios ficaram pressionando. Tinha uma plantação já de café, né? Que é começa ali no finalzinho do século XVIII, mas fica forte no século XIX, né? Vai cada vez crescendo mais, desenvolvendo essa plantação no Sudeste, né? Então você tem essa fazenda Resgate, que também está lá no Norte, né? Uma dessas fazendas que a casa que permanece até hoje, dá para se visitar o interior delas, tudo assim, você tem que agendar e tal, mas dá para você visitar, bem interessante, que se mantém nessas casas antigas, lá do século XIX, de donos de plantações de café que enriqueceram muito no Sudeste, né? Então, o Brasil ficou, principalmente São Paulo, mudou o eixo econômico, né? Foi descendo para o Sudeste. Por isso que depois a capital fica Rio de Janeiro, né? Até porque vai se deslocando da Bahia, lá do Nordeste, vai se deslocando para o Sudeste, por causa principalmente do café, né? Da plantação de café. E a gente tem um resumo aí do desenvolvimento econômico, né, no século XVI. Então você tem o Brasil, cana-de-açúcar e pecuária. Claro que a pecuária para transporte, né, já depois do século XVII você vai vendo que vai tendo uma expansão, é, com a cana-de-açúcar, pecuária, a mineração, né, já em regiões ali nas Minas Gerais, né, as drogas do sertão também lá, o verde ali escuro. Depois do século XVIII, né, que a gente tem uma ampliação de mineração, né, também, fica muito forte, tanto que a gente vai ter, né, a conjuração mineira, né, que vai ter até uma tentativa de Minas Gerais se tornar independente da metrópole, né, porque eles estavam ficando bastante ricos. E o algodão também se desenvolve aí e a pecuária vai se expandindo, né, como eu já falei aqui, né, olha aqui nessas regiões aqui, tipo um bege aqui no mapa, você vai tendo a pecuária, né, e os caminhos aqui, né, tá vendo? Os caminhos saindo de Viamão, se estabelecendo para várias regiões, né, por causa do negócio de animais. Então eles formam essas vias. No século XIX tem uma expansão, como eu disse, eu acho que é o foco, até, inclusive, dessa aula, que a industrialização é tardia, né? A gente não tem uma indústria bem forte no século XIX ainda, né? A gente tem uma industrialização que vai ficando cada vez mais forte com o café, que vai tendo um investimento maior, mas essas outras culturas aqui, né, essas economias, elas exigem pouco, um grau de industrialização bem baixo. Borracha lá na Amazônia, pecuária, o café, né, olha as regiões aqui em rosa,
no mapa, né, o café no sudeste, o algodão continua. Então, também às vezes fala, os ciclos econômicos, né, primeiro ciclo do cana-de-açúcar e tal, da mineração. Muitas vezes isso é meio errado de ver, na verdade, porque as coisas acontecem ao mesmo tempo. Claro que teve alguns que eram mais predominantes em algum período, né, que exportavam mais, né, por exemplo, no século XIX, o café vai paulatinamente sendo o principal produto de exportação, né, para o mundo inteiro. É bem visto o café, né, até hoje bem visto o café. As exportações durante o período colonial, né, que vão aumentando, e a população, né, as pessoas são o aumento aí da população que vai crescendo e aumento da exportação, tipos, né, de ouro, de açúcar e ouro, e você vendo que o açúcar vai diminuindo conforme vai chegar lá no século já século XIX, né, é o branco aí, né, sendo que o auge é no século XVII, bem meados do século XVII, população aumentando, né. Aqui tem uma que eu fiz inclusive na minha tese de doutorado, que eu estudei negociante de animais, né, fiz uma espécie de uma biografia do Barão de Antonina, onde eu fiz essa comparação dos tipos aqui no Paraná, né, no Porto de Paranaguá e no Porto de Santos, esses 3 produtos, né, açúcar, café e mate. Então você vê que o açúcar era mais exportado nesses portos em 1838, já em 1849, então somente 10 anos você tem um aumento da produção do mate e do café, muito mais do que o açúcar. Claro que o mate, isso aqui é quantidade de exportação, né, arrobas de exportação, porque claro que o mate, apesar de ser maior, ele é mais barato, né, do que o açúcar e o café. Mas a questão é que você vê que vai mudando a economia em pouco tempo, né? Só em 10 anos você vê uma mudança bem grande aqui no Paraná, né? Mesmo que o café e o mate se tornam mais fortes, né? O mate é muito forte no sul inteiro, né? Então, e até se tentou, igual o café, que foi muito bem visto, muito bem recebido na Europa, se tentou também introduziu mate, né, erva mate, mas não foi, as pessoas não caiu no gosto, né, das pessoas. Essa erva amarga que é mais para o sul mesmo. Até no Brasil, fora do sul, não é tão fora do Cone Sul, né, também na Argentina, Paraguai e tal, Uruguai, não é tão comum, né, mesmo no Brasil, né, então as pessoas não gostam tanto, né, uma coisa bem do sul mesmo. Que a plantação do café que é importante porque dinamiza a economia um pouco mais, a economia do Brasil no século XIX, né, que tem o debulhador de café, né, sendo usado por escravos. Então, nas propriedades em São Paulo, vão acabando com a escravidão, vão fazendo outros meios, né, por exemplo, parceria, vinham, claro que não quer dizer que também esses trabalhadores livres que vinham da Europa, alemães, né, japoneses até que vinham trabalhar, quer dizer que era um trabalho maravilhoso, né, mas eles eram livres, né, a escravidão vai acabando paulatinamente. O senador Vergueiro em São Paulo, né, ele vai acabando fazendo nas suas plantações, ele vai colocando esses regimes assim de trabalho livre, né, mas claro que as pessoas vinham também eram condições bem ruins, né. Um despolpador de grãos de café, né, para tirar a polpa ali, só ficar com a parte boa, né, do café. Então vai os negociantes de café, né, os barões do café, eles vão enriquecendo e vão investindo de volta na própria tecnologia, para melhorar e cada vez para ter mais lucros. Isso vai acelerando, tanto que o São Paulo já nesse começo do século XX, 1820 mesmo, desculpa, começo do século XIX, né, por volta de 1820, eles já eram uma potência já em crescimento, né. Eu já mencionei que não é à toa que o Grito do Ipiranga foi dado em São Paulo, né, no Ipiranga que fica em São Paulo, que nem existe mais esse rio, né, o rio Ipiranga, tem um museu lá do Ipiranga. Mas São Paulo estava ganhando uma muito proeminência graças ao negócio de café. Então ele termina metade do século XIX, já é a grande potência. Até se fala o carro-chefe da economia do Brasil até hoje, né, graças ao café no século XIX. Aí carregando, né, carregamento aí de produtos. A nova hoje em dia, né, as regiões produtoras de cafés gourmets, né, o café hoje tem alguns que gostam, né, do grão mesmo, antes o melhor café era exportado, né, e a gente ficava com cafés ruins. Hoje tem um mercado assim mais grande de grãos, né, você vai lá e compra o café em grão, você compra o eh, a
Então agora você tem os grãos, né, mesmo vindo de Minas, né? Por exemplo, aqui, né? Os grãos, esse aqui do sul de Minas, né? Que é um café muito bom, né? Porque daí você, você faz ele moído na hora, né? Então o café com gosto bem melhor. Então agora você tem um pouco mais acessível, né? Aqui mesmo no Brasil, né? E tá mudando assim, né? Essa qualidade dos cafés, e as pessoas estão vendo o café chamado gourmet, assim, né? Então tem uma tecnificação do café já no século XIX mesmo, vai só aumentando, né? Transformando aí grandes investimentos, trazendo bastante tecnologia para essa área, né? Porque tem um grande retorno. Aqui tem todo um processo, né, do café hoje, né? Desde a plantação até, né, deixa eu ampliar aqui, né, manutenção de plantas, controle de pragas e tal, então bastante tecnologia envolvida, né, bastante trabalhoso, né, coleta, secagem, classificação por tamanho e tal, por tipos, né, o blend do café, a moagem, todos esses processos, né, torra, tudo, então você tem aqui o transporte, né? Então é a segunda, olha que interessante, o café é a segunda bebida mais consumida do mundo depois da água. É impressionante, né? Mais do que vinho, mais do que cerveja, né? E então você tem essa produção bem grande que ficou, né? O Brasil é um grande exportador disso. Então para isso, por causa das plantações aí no interior, né? Que eram mais distantes dos grandes centros, né, do litoral, então precisou de transportes melhores até que vai criando aí uma estrada de ferro. Então o Barão de Mauá inaugura, está aqui a biografia dele, né, eu já mencionei, que assim, para entender a história do século XIX é um livro muito legal de ler, vale muito a pena ler ele, é bem gostoso de ler também, e fala, né, dos investimentos dele é fazer então essa ferrovia, né, que ligava aí Santos, né, o litoral, até o interior. Então foi bem interessante porque trouxe, né, um desenvolvimento que era relativamente mais barato a longo prazo, né, você ter essas ferrovias do que você ter qualquer outro tipo de transporte. Inclusive hoje, né, a gente devia ter muito mais trens no Brasil porque o território é tão vasto, né, mas a gente fica muito dependente de caminhão, de estradas, né, e que acabam sendo muito mais caro, né, a longo prazo, de conceito de estradas e tal, é mais lento e tal, tem acidentes. Então, se eu tivesse trens, né, por exemplo, aqui trazendo soja, né, levando, ia ser muito mais rápido, mais econômico. Né? Só que a gente faz o tipo de economia burra, né, não investiu em ferrovias e a gente perde mais até, né? A gente acaba não sendo tão eficiente esse transporte. Olha aí, São Paulo Railway, que foi o trem lá, um dos primeiros trens aí de São Paulo. E um comercial, uma propaganda lá, né, do finalzinho do século XIX, 1892. Esse gráfico aqui é bem interessante porque é a exportação hoje. Agora a gente dá um pulo gigante. Exportação, tá? Não é o quanto já vou mostrar um quadro de quanto a gente produz o que a gente produz. Só que eu quero mostrar um quadro, um outro quadro aqui. Na verdade é o mesmo quadro, só que é uma visão melhor. Tá melhor aqui, que é bem legal esse quadro aqui. Deixa eu pegar aqui. Isso. Tá aqui, vamos aumentar. Não F11 aqui. Isso aqui já tá bom. Que é bem interessante esse gráfico aqui. Porque então são as exportações que você tem, se veja assim, soja, né? É a grande exportação do Brasil, né? Assim fica ainda melhor. 11% de tudo que a gente exporta é soja. Isso é bem atual, tá? A exportação está aqui de 2018. Depois você tem petróleo, né? Então, quando eu tenho uma alta de petróleo no mundo, olha só, tem algumas pessoas ganhando com essas altas de dólares, por exemplo, que a gente tem, né? Porque quem exporta tá bastante. Ferro, a gente tem aqui, né? Ferro e outros concentrados, né? E você vai tendo outros aí, exportação de carro também tem uma parcela, né? Produtos químicos também tem,
questões de açúcar, né, ligado à cana-de-açúcar, 2%, né, e outros produtos você vai vendo aqui, né? E aqui você tem outras coisas, né, relacionadas, por exemplo, ao turismo, a entrada de turismo que tem, então, olha só, 5 bilhões que se entra, né, aqui é 31 bilhões de soja, então, realmente, a exportação de soja é absurda, né? Então, você vê aqui, né, quem é de Toledo, sabe, né, você vai andando aqui, você vai vendo os campos de soja, é, é dinheiro, né? Por isso que enriquece bastante, né? Tem áreas bastante, são áreas bastante ricas e investem, né? Ou muitos investem de volta na própria região, né? Que é interessante. Então você tem ali o roxo, que são serviços, né? Que as pessoas veem, né? De fora, a parte têxtil, ou aqui é agricultura, né? Esse amarelo aqui, o ocre, dependendo, né, da sua tela. Pedras, o cinza, né, são as pedras ali em cima, os minerais, né, metais, aqui questões de veículos, né, produção de veículos, inclusive aviões, né, o Brasil tem um impacto bom, né, então você químicos, produtos químicos, né, aqui tem uma certa área, enfim, eletrônicos, né, ali no azul, tá, e outros, né. Então, para a gente ter um panorama aqui das exportações, tá? Agora eu vou voltar aqui para a gente ver um gráfico onde mostra produto interno bruto, tá? No mesmo ano 2018. A gente exporta bastante, claro, não vamos deixar na mão a indústria, né? Mas a gente tem outras áreas também que são importantes e são deixadas muitas vezes de lado, né? Então a gente tem aqui a área de serviços, é a maior parte, que produz a maior parte da riqueza do Brasil. Veja que a indústria, a gente estava vendo aquele negócio imenso, assim, né? São 26% do produto interno bruto. E agropecuária, Brasil, agrário, tem bastante partes, mas 5%, com toda essa exportação que a gente tem, né? O produto interno, a parte realmente são de serviços, né? E a gente teve aí um período, né, que a gente está vendo, está falando bastante, né, que a gente teve uma recessão bem grande, né, o PIB aí estava crescendo, olha só o PIB histórico do Brasil, né, desde 1901, né, 4,2%, um crescimento, né, anual e tal. Então, ali na década de 70 teve um crescimento bem grande, né, e aí a gente tem agora uma década de 2011 a 20, né, 2020, 0,3, né, um crescimento bastante baixo, a gente está uma crise, né, vamos ver se a gente vai se recuperar economicamente, né, mas para a gente ter esse PIB, você sabe que tem que ter um investimento em outras áreas. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre ciência e tecnologia no Brasil, a gente vai ver que precisa investir nessas áreas para ter um crescimento, desenvolvimento nessas áreas, né. Então a gente tem uma região, concluindo, né, esse apanhado geral, né? A gente tem uma região, tem uma industrialização tardia, né? A gente tem uma ênfase em certas culturas agrícolas para exportação, né? As pessoas, a gente vê aqui, por exemplo, na nossa região aqui em Toledo, né? Não tem plantação de tomate, né? Ou tem muito pouco. As pessoas querem plantar, tem uma terra, vamos plantar soja porque é o que é bem visto, né? É um valor alto, né, para você exportar. Então as pessoas vão lá em qualquer território, vamos exportar, vamos plantar soja. Né? Isso também gera alguns problemas, tá? Que aí a gente pode pensar outro momento essas discussões sobre isso. E gera, né, esse desenvolvimento industrial tardio, também gera essa grande desigualdade que a gente vê. No texto está presente, depois a gente vai ter uma aula específica para a gente discutir sobre isso, né, sobre o texto, vocês já tem que ter lido aí, para a gente ter discutir alguns pontos desse texto, né, esse texto é bem importante para a prova, inclusive, e a gente vê lá bem presente essa desigualdade, né, muito forte no Brasil, que não só por causa do desenvolvimento, né, que a gente tem histórico aí por causa dessa questão rural, a maneira como acabou a escravidão, né, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Não é o mais desigual, mas é um dos países mais desiguais, né? Você tem níveis absurdos, né, de desigualdade. E também não é questão assim, por exemplo, eu não sou
favor de vamos taxar grandes fortunas, esse tipo de coisa, né, porque eu sei que isso é mais problemático, né, dá mais problemas do que resolve mesmo, mas a gente tem que pensar sobre essa questão de desigualdade. Não pode dizer que, ah, não, né, é só enriquecer, só investir, né, lá, deixar, né, o livre mercado e tal, que ele vai se resolver sozinho, que não vai. A gente precisa pensar. A gente vai pensar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Hoje foi esse panorama, então, dessa sociedade rural, né, brasileira, aí, do desenvolvimento, e para pensar qual que é o papel desse mundo rural na sociedade atual, tem um papel, né, mas a gente também precisa pensar a nível de outras áreas, né, questões de serviço, outras áreas também que são bem ricas no Brasil, que também tem que se não pode só focar na exportação também. Não pode deixar, né, a exportação cair, com certeza, mas ver que a gente precisa desenvolver outras áreas também, que o Brasil tem potencialidades muito grandes, né, nas áreas de serviço interno, né, de turismo, de outros serviços, né, o terceiro setor que é chamado, né, gente, é bastante vasto, que também às vezes deixa a desejar no sentido governamental, no sentido de leis e regras que dificulta muito, né? Então, pensar como que a gente pode trazer até mais envolvimento. E vocês, como engenheiro, né, podem até pensar, né, no desenvolvimento regional, como estratégias de desenvolvimento regional, estratégias até na área de engenharia, né, por exemplo, engenharia civil, ou de fazer talvez programas, softwares, né, para fazer isso, ou para facilitar, trazer tecnologia para áreas menos envolvidas, como pensar isso? Então, é um convite para vocês pensarem, né, sobre isso. Como resolver? Como que na área de vocês podem resolver esses problemas do Brasil, fortalecer algumas áreas, né? Isso é importante para se pensar. Tá bom? Então, essa breve introdução sobre isso, né, sobre esses tópicos. Alguns a gente vai voltar em outras aulas, alguns a gente já tratou em outras aulas, né, mas por hoje ficamos por aqui, tá bom? Até mais, gente.